E então, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O Flamengo atropelou mais uma vez o Internacional e segue aí na Libertadores da América. Vai pegar o Estudiante. Vamos esperar também que o Flamengo vença, né, aí o Estudiante. Mas vamos ver uma reação aqui dos palmeirenses que exaltou esse bom desempenho do Flamengo. Fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber sempre notificações, notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos deixar os créditos aí para o Opina Porco. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Noite de Libertadores, noite de confronto de equipes brasileiras para saber quem iria enfrentar o Estudiantes. Então, ou o Flamengo ou o Inter, no início desse jogo, óbvio, o jogo acabou agora, a gente já sabe quem se classificou. Uma dessas duas equipes iam para as quartas de finais da Libertadores e enfrentaria o Estudiantes. E, cara, eu fui assistir esse jogo e aí eu entrei aqui na Disney, né, para assistir o jogo pela ESPN. E eu não tô no Brasil. E quem disse que eu consegui assistir o jogo com a locução brasileira? Não consigo. Eu acho que eles pegaram aqui a região pelo GPS e eles não disponibilizam a locução, não dá a opção, a alternativa da gente assistir a transmissão da ESPN Brasil. Então a ESPN que tava tocando aqui tava falando em espanhol. E aí o que eu fiz? Eu fiz aquela clássica estratégia. Entrei no YouTube pelo tablet, aí eu coloquei o jogo no stream, deixei no mudo e fui assistindo a locução da Jovem Pan Brasil. Essa foi a melhor maneira que eu encontrei. Mas galera, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o jogo. Assim, eu falei hoje no vídeo lá da hora do almoço que esse jogo era aquele negócio. O Inter não podia levar gol. Que a partir do momento que o Inter levasse um gol, a coisa ficaria mais complicada. Porque o Inter já começava com o placar para trás. E vamos falar o que é verdade. A torcida do Inter que organizou aquela chuva de papel picado, cara, aquilo dali atrasou o jogo inteiro. Jogo atrasado os jogadores perdem a sua concentração, o jogador esfria. Isso é péssimo para uma equipe que está atrás no placar. Meu amigo, uma equipe que está atrás no placar, dentro de uma Libertadores, não tem o que enfeitar. Não tem que inventar moda. É o jogo começar o mais rápido possível e tentar buscar essa partida. E já começou errando aí, né? Já começou errando aí com uma chuva de papel picado que congestionou o campo inteiro e já começou atrapalhando a partida. Então daí, a partir desse momento, o Inter já começou perdendo. Nos primeiros minutos, o Inter até tentou fazer uma pressão em cima do Flamengo. E parecia muito que o desenho e a ilustração da partida ia ser aquilo que a gente conversou. O Inter pressionando, mas ao mesmo tempo abrindo espaço. Porém, no começo o Inter pressionava, conseguia fazer uma boa marcação e conseguia neutralizar os espaços do Flamengo. Só que conforme o jogo foi avançando ali, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, o Flamengo foi controlando o jogo. O Flamengo procurava deixar a bola no seu campo de defesa porque entendia que o Inter estava com medo de subir, de se projetar para frente. Então digamos assim, aquela postura inicial do Inter, mais aguerrida, sabe, com uma marcação mais forte, ela também foi acabando, ela também foi terminando conforme o Flamengo ficava um pouco com a bola mais recuada dentro do seu próprio campo. Porque aí o Inter pensava, não, a gente não vai avançar porque o Flamengo está querendo que a gente avance. Se a gente avançar, a gente vai abrir espaço para que o Flamengo ataque. Se o Flamengo atacar e fizer um gol, danou-se a partida pra gente. A coisa começa a complicar, começa a enroscar. Então começou a ficar aquele jogo do jeito que o Flamengo gostava. E aos poucos o Flamengo foi criando, foi articulando, ganhava sempre o meio-campo. Basicamente, o Inter ficou todo neutralizado, com o Flamengo sempre mantendo uma constância, sempre mantendo a posse de bola, sempre mantendo o domínio do jogo.
E o jogo ele foi ficando morno pro Inter. E o gol do Flamengo ele foi se maturando. Se maturando. Destaque aí para a partida, por exemplo, do Plata, que teve ótima movimentação, deu muita amplitude, né? Um jogo bem vertical do Plata, jogo muito bom do Plata. O Saul, mano, a galera falava pra mim, Neto, esse Saul aí, ó, o cara não tem físico, o cara é lento, é devagar, mas hoje o Saul ganhou da corrida e, inclusive, ajudava e colaborava com a marcação também da equipe do Flamengo. A bola que o Saul jogou hoje, toda hora uma saída de bola muito, mas assim, Léo Ortiz, Saul, trabalhando junto ali, ó, conseguiu uma saída de bola muito primorosa para o Flamengo. Sempre que a bola chegava no meio-campo, a bola chegava com muita qualidade. E o Flamengo, basicamente, dominando o jogo em todos os setores. Em todos os setores. O Inter, aos poucos, ele foi se desorganizando da partida. E a marcação homem a homem ajustada do Inter fazia com que a amplitude de jogo do Flamengo ela ficasse mais distante de um jogador para o outro, só que isso não foi problema. Porque aquele passe refinado, aquela articulação com a Arrascaeta, ela também acontecia muito bem. Então, conforme o Inter ele abria as zonas de marcação, o Flamengo também conseguia jogar nessas zonas de marcação que tinha mais espaço. O Inter não soube fechar hoje os espaços de atuação do Flamengo. Até tentava, mas sempre caía ali numa bola triangulada, numa tabela, e aí acabava perdendo o tempo do jogo. Por falar em tempo de jogo, o Inter péssimo no tempo do seu jogo. Sempre que conseguia tentar engatar um contra-ataque ou uma ação ofensiva mais efetiva, lá no último terço do campo, o Inter errava e deixava os zagueiros e os defensores do Flamengo sair em melhor condição e conseguir interceptar. Galera, depois dos 80 minutos de jogo, o Inter fez a bola mais perigosa. A bola mais perigosa do Inter surgiu com quase 82 minutos de jogo, que foi uma bola na trave. E aí, logo depois disso, o Felipe Luiz aí começa a mexer mais na equipe, melhora um pouco, né, a espinha dorsal, o setor ali intermediário e as pontas, coloca o jogador com mais gás e faz o segundo gol ali com o Pedro. Então, assim, é um jogo extremamente morno, um jogo extremamente apático da equipe do Inter, que deixou o Flamengo ganhar espaço, que deixou o Flamengo ganhar fôlego. O primeiro gol sai ali de uma jogada muito bem trabalhada. Eu não lembro com qual jogador ela começou, mas eu lembro que o Plata deu uma assistência de cabeça, uma decisão muito inteligente pro Arrascaeta fazer o primeiro gol. Isso ali entre os 25 minutos, 30 minutos do primeiro tempo. 1-0 Flamengo, aquele banho de água fria no Inter, que até no segundo tempo o Inter tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu. E aí depois já tomou o gol no final do segundo tempo e tudo foi por água abaixo. E eu falo uma coisa para vocês, meus amigos. A equipe do Flamengo, ela tá se entrosando. A equipe do Flamengo, ela tá se tornando uma equipe perigosa. Uma equipe perigosa porque os caras, eles estão se entrosando. Eles estão se entrosando. O Saul, a Arrascaeta, Léo Ortiz, os caras estão se entendendo, o Jorginho, né? Os caras estão se entendendo muito bem em campo. Isso já faz uns 2 jogos. E aí o final que a gente tem é que Flamengo classificado e o Inter pode já pedir uma música no Fantástico, porque perdeu por 3 vezes seguidas, 2 dentro da sua própria casa, para a equipe do Flamengo. Se antes a desculpa de jogadores reservas aconteceu no domingo, qual que é a desculpa agora? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Minha torcida brasileira preferida. O jogo não acabou ainda aqui, não. Tô gravando aqui, mas já acabou, né? Não acabou, já acabou? 2-0. Tá nos acréscimos aqui. Não tem jeito, mas já era. O que pode acontecer é um gol do Flamengo ainda, né? Meu Deus do céu, cara. A gente já sabia, né? Não tinha jeito, cara. O Inter não tem elenco aí pra superar o Flamengo. Não tinha como. A gente já sabia que o Inter ia tentar ir pra cima do Flamengo, como tentou, mas não conseguiu. Né? Não levou perigo pro Flamengo, a não ser no finalzinho com aquela bola na trave do Borré ali, que tava 1-0 ainda pro Flamengo, mas já tava no finalzinho, foi uma bola lá meio que espirrou lá e acabou. Aí tanto o Borré como o outro jogador que tava junto dele acabou até atrapalhando, né? Mas o Flamengo hoje dominou o jogo inteiro, tocou a bola o jogo inteiro. Não foi aquele jogo cheio de finalizações,
mas é porque o jogo era um jogo amarrado, né? Normal, o Inter bem postado. O Inter é um bom time, o Internacional, não é um time ruim. Claro, tem suas falhas como Tabata. Tabata esquece, né, velho? A gente sabe, a gente que é palmeirense sabe quem que é o Tabata. Aí não dá pra ser Tabata titular de um time que tá disputando Libertadores aí em alto nível, né, cara? Bom, agora acabou de vez o jogo mesmo. Eu vou desligar a televisão aqui pra falar com vocês mais, né? Então, um jogo que o Flamengo dominou, primeiro tempo, segundo tempo inteiro, não mudou nada. O Roger Machado fez várias alterações ali, tentou colocar jogador dentro da área do Flamengo, mas a bola não chegava para os caras, né? Porque a defesa do Flamengo realmente estava muito boa. Meio campo com Jorginho e Saúl ali, meu Deus do céu, aquele Saúl agora, no primeiro jogo ali, a galera não estava gostando muito dele, não. Mas hoje ele mostrou que é um baita de um jogador seguro, é um jogador até criativo, quer dizer, um cara super experiente, né? Jogou muito tempo na Europa, no Atlético de Madrid. Então, um cara que realmente conhece ali o setor, junto com o Jorginho, que é de seleção italiana, né, cara? Então, são jogadores de altíssimo nível, né, cara? E que estão aí na flor da idade, por assim dizer, né? 30 e poucos anos, cara do céu, o cara tá no auge físico, né? Que é de 30 a 35 anos ali. Depois começa a cair mais, né? Começa a cair entre, né, assim, mas ainda é muito forte isso aí, cara. Então, né, olha o Arrascaeta hoje, que fez aquele gol, cara, um gol, né, que a bola foi, né, do cruzamento e voltou, e ele saiu do impedimento e conseguiu fazer o gol, que ele estava impedido no primeiro. Quando a bola veio a primeira vez, ele estava impedido, se você lembra do lance. Aí depois ele saiu do impedimento, acho que o Plata também estava impedido, acabou saindo do impedimento, foi um troço bem muito rápido. E o gol da Arrascaeta, o Arrascaeta fazendo gol pra caramba este ano, né? No Flamengo, dá em uma boa forma física, não tá machucando fácil, assim. Muito interessante. É que eu sempre falei, é um craque, cara. Tem gente que fala que não é, mas pra hoje no futebol brasileiro, a Arrascaeta pra mim é o melhor que tem, cara. É o melhor jogador hoje que tem no futebol e tá mostrando isso e faz gol, né? Aí chega no final ali, entra o Pedro e o Pedro resolve, né, dar ponto final no jogo, né, pega um cruzamento ali que veio da esquerda e meteu pra dentro do gol, né? Gol de artilheiro, gol de centroavante, né? E eu só estranho o fato de ele não... De ele ficar no banco, né? Talvez pelo fato de ele não é um jogador muito de marcação, e o futebol de hoje sabe como é que é, né? Os caras querem jogador que marca, jogador que vai, que volta, e o Pedro não tem essa intensidade toda para marcar. Mas é um cara que com a bola no pé e posicionamento dentro da área é inquestionável, né, cara? Joga muita bola. Então, Flamengo 2-0, Internacional se esforçou bastante, até jogou melhor do que eu acho do que no primeiro jogo, mas não deu, cara. Não tem elenco. Perto do Inter, do Flamengo, não tem como. A gente já sabia que isso ia acontecer. Até a torcida do Inter não estava acreditando muito, porque estava lá esperando mais de 50 mil torcedores, bateu o recorde lá do Beira-Rio, e não aconteceu, né? Foram um pouco mais aí de 44 mil pagantes no jogo, de público, então não foi um pouco até decepcionante, né? E o fato é que eles ficam no campo, né? Enquanto não acaba o jogo, pelo menos o torcedor colorado fica no jogo até o final. E aí uma pressão gigantesca agora vai ser para cima do Roger Machado, já que o Inter perdeu, foi desclassificado também na Copa do Brasil pelo Fluminense e agora na Libertadores pelo Flamengo, e brasileiro praticamente não tem chance nenhuma, né? Esse que é o ponto, né? Mais uma temporada que o torcedor colorado vai ficar sem ver títulos, a não ser o tal do gauchão. Já o Flamengo segue aí, né, como líder do Brasileirão, vai ter 2 partidas em casa agora, quase contra o Grêmio e, se eu não me engano, acho que é o Vitória, não sei. Então 2 jogos fáceis, na verdade, né, pro Flamengo, né? O Grêmio também tá uma nhaca, né? Não adianta. Então o Flamengo com certeza vai manter a sua liderança aí no Brasileirão e vai pegar o Estudiantes da Argentina na próxima fase da Libertadores. Começa a funilar aí. Amanhã quem joga é o Palmeiras, né? Teoricamente está quase que classificado, porque meteu 4-0 no Universitário, e eu acho que de toda essa fase aí o Palmeiras pegou o jogo mais fácil. Essa que é verdade, gente. Eu sou palmeirense, mas eu não fico me iludindo aqui, querendo contar vantagem. Ganhou de 4-0, mas num time ruim pra cacete, né? Teve sorte, Palmeiras. Pegou sorte. Só que a partir de agora começa a complicar, né? Se ganha do Universitário, pode pegar River Plate, que eu não sei como é que vai ser, se vai ser hoje ou amanhã o jogo do River Plate. E aí talvez pegue lá entre São Paulo e talvez o Botafogo, se o Botafogo passar, né? Quer dizer, complica. Já complica, né?
Podemos ter uma final aí, uma semifinal brasileira entre Palmeiras e São Paulo ou Botafogo. Isso se o Palmeiras passar pelo River Plate. E claro, o Palmeiras passando pelo Universitário, porque futebol sabe como é que é, né? Aí que dá uma tragédia amanhã no Allianz lá e o Palmeiras perde o jogo pro Universitário. É difícil, mas sei lá, né? Nada é impossível. Vamos que vamos. Os números desse jogo, olha pra você ver. O Flamengo finalizou 14 vezes contra 8 vezes finalizou o Internacional no gol. O Internacional, cara, acertou uma vez no gol só. Uma. Bola na trave não conta como acerto, tá? Então acertou uma defesa, fez aí o Rossi. Enquanto que o Flamengo acertou 5, fez 2 gols, né? Posse de bola, 45% do Inter contra 55% do Flamengo. Olha como o Inter tentou nesse jogo, porque teve um pouco mais de posse de bola do que no primeiro jogo. Né? Mas o Flamengo dominou o jogo inteiro, tocava a bola, envolvia o Inter foi muito aguerrido, muito guerreiro, mas, cara, a técnica e os guerreiros do Flamengo são melhores, né? Não tem jeito. 77% de precisão de passes do Inter, muito ruim, tá? Contra 82% do Flamengo também não é lá aquelas coisas, não. Então foi um jogo ali brigado, com um monte de passe errado, mas o Flamengo se sobressaiu. 22 faltas fez o Inter contra 10 fez o Flamengo. O Inter fez bastante falta. 2 amarelos para o Inter, 1 para o Flamengo, nenhum vermelho. Impedimentos, 7 impedimentos para o Flamengo, 2 do Bruno Henrique que tinha sido feito gol, né? Mas estava impedido, não tem muito o que contestar. E 1 escanteio para o Inter, 3 para o Flamengo, tá? Então, Flamengo classificado, parabéns para o Flamengo, torcida vai dormir feliz, né? Feliz, né? Com o gol de 2 ídolos do Flamengo, Arrascaeta e Pedro, que já há tempo os dois são ídolos, né? De toda essa safra nova que tem no Flamengo aí, de jogadores que vieram aí pós 2019, 2020, tá lá o Pedro, tá lá o Arrascaeta, e os dois estão fazendo gol ainda, né? Que é dizer que os caras têm qualidade de verdade, são jogadores de alto nível, né? Aí pro futebol sul-americano, né? Cara, parabéns, né? Agora vamos amanhã acompanhar o Palmeiras. Vamos torcer pro Palmeiras aí também, né? Ó, vamos que vamos, beleza? Então fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o Internacional por 2-0 pela Copa Libertadores da América e segue em frente. Bom, você quer saber todos os detalhes? Fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e os créditos aí fica para o Sport TV. Sendo assim, bora direto pro vídeo, galera. Olá, muito boa noite para vocês. 11 da noite, 45 minutos, está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira de Libertadores e de classificação rubro-negra, próxima fase da Libertadores. O Flamengo voltou a vencer o Internacional, dessa vez diante de 43 mil torcedores no Beira-Rio, em Porto Alegre. Fez 2-0 em ritmo de treino e avançou à próxima fase. O Inter está eliminado da Libertadores. Vamos falar muito sobre esse jogo, sobre a classificação do Flamengo. Vamos trazer toda a cobertura pós-jogo aqui no Troca de Passes. Vamos falar também sobre Campeonato Brasileiro, porque mais cedo, em jogo atrasado do Brasileirão, o Vasco foi até Caxias do Sul e perdeu para o Juventude. Falaremos sobre tudo isso no Troca, que está no ar a partir de agora. Tem aqui as presenças de Carlos Eduardo, o Mansur e Alex, que veio de gola rolê hoje ao programa. Além de vocês aí de casa, hein, por meio da hashtag Troca de Passes, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente, tá legal? Queremos ouvi-los sobre a classificação rubro-negra, sobre o desempenho dos times. Vamos começar a debater o assunto a partir de agora. Começa o programa dando boa noite a Carlos Eduardo Mansur para a gente falar sobre a classificação muito mais do que merecida do Flamengo, que hoje sequer fez a sua torcida minimamente sofrer, porque foi um jogo absolutamente controlado. O Inter não mostrou força sequer para incomodar o Flamengo ao longo do jogo, foi colocar uma bola na trave no único ataque um pouco mais perigoso que teve, aos 37 minutos da segunda etapa. No mais, uma calmaria tremenda no Beira-Rio nessa noite. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Estava pensando, enquanto assistia ao jogo, no seguinte.
Quando o Flamengo começa a se reestruturar economicamente, ele vai tendo períodos ali são períodos mais áridos, ele atravessa ali um caminho difícil, e aí, especialmente em 2019, quando ele faz um ano absolutamente espetacular do ponto de vista esportivo, o Flamengo já se mostrava ali, o campo já exibia o resultado desse trabalho de reestruturação como um clube muito poderoso economicamente. Só que se você hoje olha em retrospectiva aquele time, que era um time titular muito forte, aquilo não chegava próximo em termos de quantidade de jogadores acima da média do mercado brasileiro no que a gente tem, no que a gente olha e enxerga no elenco de hoje. Só que conforme o Flamengo foi subindo, e o noticiário do Flamengo ano após ano ia tratando de números cada vez mais superlativos, números impressionantes em termos de aquisição de jogadores, de orçamento, de receitas anuais, se gerava uma pressão de que parecia que o campo nunca estava em consonância com o tamanho desses números, né? Eu não sei o que vai acontecer com o Flamengo na Libertadores, se o Flamengo vai ser campeão ou não. Eu não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O que a gente sabe é que ele é claramente um candidato. Mas a noite de hoje foi uma daquelas em que essa disparidade, esse poder econômico, essa disparidade mais se exibiu de uma maneira clara. Porque o Flamengo eliminou também o Internacional em 2019, claramente superior a ele naqueles 2 jogos. Mas o olhar para o campo e ver duas realidades que pareciam tão distintas dessa forma, a gente viu, acho que hoje, de uma maneira muito clara. Quando a gente olhava a escalação que estava em campo e olhava para o Pedro entrando no jogo, o Luiz Araújo entrando no jogo, com 2-0, o Cebolinha, o Ayrton Lucas entrando no jogo. Os jogadores do banco, a formação de banco do Flamengo e a formação de campo, o que a gente viu em campo é muito poderoso em termos técnicos para a realidade sul-americana. O que vai acontecer com esse time, eu não sei. Agora, o fundamental é dizer, é muito talento entregue a um trabalho de excelência do Felipe Luiz. Tem questões a resolver? Acho que ainda tem. É ruim para este Flamengo ter um controle desse tamanho e aos 37 minutos do segundo tempo de um jogo tão controlado tomar uma bola na trave, de um lance que era meio fora do roteiro do jogo, que podia mudar todo o humor e toda a atmosfera em torno de uma eliminatória tão dominada pelo Flamengo. Por quê? Em alguns momentos ainda é um tema sobre o Flamengo tornar esse controle, esse domínio todo em volume de finalizações e eventualmente de gols. Mas é o poder econômico junto com o trabalho de excelência de um treinador que, se a gente pensar em termos de futuro do futebol brasileiro, é muito promissor. Concordo plenamente com o Mansur, mas tenho uma ressalva a fazer. Não sei se vocês vão concordar, quero ouvir o Alex, que já jogou por lá. O futebol do Internacional, em que pese a pujança financeira do Flamengo, o forte time, o forte elenco que mostrou, o ótimo trabalho do Felipe Luiz, tudo isso é verdade. Mas o futebol do Internacional foi muito pequeno nesses 2 jogos. No segundo tempo lá do Maracanã ainda foi razoável, competiu, que era o que se imaginava. Hoje o Internacional sequer conseguiu competir com o Flamengo. Diante de 43 mil torcedores, o Inter precisava fazer 2 gols e não conseguiu dar um chute no gol do Flamengo, né? Se a gente pegar 20 times do Campeonato Brasileiro que vão jogar contra o Flamengo, provavelmente mesmo jogando em casa, vão criar chances de gol contra o Flamengo. Podem não ser muitas, mas vão finalizar ao gol do Flamengo, vão fazer o Rossi minimamente trabalhar, criar alguma oportunidade mais perigosa. E o Inter sequer fez isso. O Rossi pode tranquilamente sair do gramado do Beira-Rio hoje e ir embora sem tomar banho. Porque não precisou cair no chão, não precisou fazer grandes esforços. O Rossi tocou na bola quando a bola era recuada por um dos seus zagueiros, seus companheiros, para iniciar um novo ataque do Flamengo. Então, a atuação do Inter também contribuiu para essa tranquilidade toda do Flamengo no jogo. Porque é uma tranquilidade, embora o Flamengo quase sempre seja dominante, mas como hoje, sem sofrer nenhum ameaço praticamente durante 90 minutos, que pese essa bola meio despretensiosa na trave aos 37 do segundo tempo, também é muito incomum. Ou não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cado Mansa, todo mundo que está em casa. O Felipe também tem disso. Você vai jogar com um time que é melhor, e é bem claramente, melhor. Né? Melhor. O elenco, o momento que se vive, em todos os sentidos. Quando eu vou jogar esse tipo de jogo, eu tenho que fazer o meu melhor jogo. Eu tenho que produzir, né? A parte da estratégia
quando você vai jogar contra um time assim, você tem até que saber lidar no momento com bola e sem bola, aquele momento que você também vai ser inferior no jogo. Você não vai ter, às vezes, o domínio do jogo, né? A não ser que você faça um jogo muito perfeito e o Flamengo também acabe não fazendo, vamos dizer assim. O Inter começa um jogo diferente, beleza, conseguindo tirar, de certa forma, um conforto. Acho que foi até ali uns 20, 25, 30 minutos, mais ou menos, Mansur. No primeiro Jogo tempo? mais igual, aquele jogo brigado, assim, um pouco sem chance dos dois lados. Nem se estendeu a tanto isso, não. Né? Mas pegando assim, acho que a partir dos 25... 20 minutos até ali não teve nada no jogo, né? O que acontece? Tá bom, eu tiro o pé, eu não consigo fazer isso o jogo todo, mas eu tenho que procurar uma maneira de fazer, né? Porque a gente treinou, a gente trabalhou, a gente folgou no final de semana e aí a gente acabou... tendo um pedaço curto do jogo, a gente conseguindo seguir essa programação. Só que daí eu volto naquilo que eu vinha falando, Felipe, vai de encontro com o que você falou. O Inter, ele não vive seu melhor, vive um momento ruim individualmente, né? Então, se você for pegar jogadores bons, o time do Inter é um time muito bom, Só que desse time não se jogou bem, né? De novo, tecnicamente, não conseguiu se fazer. Seja os dois laterais... eu acho que o Thiago Maia se livra nesse sentido, correu muito, ajudou muito, tentou fazer, só que, no geral, nem o Alan Patrick, tecnicamente, né, conseguiu fazer um bom jogo. Os caras de frente, de beirada, também não conseguiram ajudar. Então, o negócio não fluiu. Por quê? Lógico que o Flamengo fez um jogo espetacular, assim, dos melhores. E aí vai de encontro também com o que o Mansur falou. Às vezes você tem investimento e você vive um momento que, de repente, dá aquela balançada. O Flamengo está no seu melhor momento agora. Não que deu uma balançada, no sentido produtivo, a gente falava algo do Flamengo ali no confronto com o Atlético Mineiro. Que esse confronto contra o Inter valoriza muito a passagem do Atlético Mineiro contra o Flamengo na Copa do Brasil. Sim. Verdade. Né? Porque ele encontrou uma maneira de jogar, conseguiu passar para um time que é superior a todos os times. Exato. Então, o Inter não fazendo um jogo realmente o seu melhor, naturalmente fica muito mais difícil. Porque realmente o Flamengo em todo momento ele pressionou melhor, ele incomodou mais, ele teve o controle, né, praticamente das ações e do jogo, e animicamente o time do Inter, aí que está o detalhe, o torcedor normalmente se preocupa quando a gente passa essa impressão de dentro do campo para fora, que parece que você não via uma perspectiva, né, vê algo para mudar o jogo, vai acontecer. Então o momento do Inter realmente acabou passando o favorito que era antes, mas com nível de superioridade, eu acho que maior por uma falta de produtividade do Inter, por mérito do Flamengo. Queria começar a conversar com vocês também, né, sobre as questões do jogo. Só um detalhe ainda sobre o Inter, né, antes da gente entrar na boa atuação do Flamengo. O detalhe é que o mau momento do Inter não é só contra o Flamengo. Esse futebol pobre do Inter não é contra o Flamengo. Nos últimos 8 jogos, o Inter só ganhou um. Foi aquela vitória, que jogou bem, por sinal, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 3-1. Mas dos últimos 8 jogos, foi só essa vitória, né? Que me parece ter sido ali uma lagoa num oásis, né? Num deserto. Um oásis no deserto, porque o futebol vinha sendo muito pobre também contra outros adversários. Mas queria falar sobre o Flamengo, sobre inicialmente a escalação. Está aqui. O Mansur já colocou no campinho a escalação de início do jogo do Flamengo. E confesso, disse ontem aqui no Troca de Passes, antes da gente saber da escalação, quando mostramos no campinho uma provável escalação diferente dessa. E a gente alertava aqui, olha, duvido que ele vá colocar o Danilo para jogar, né? Porque a prévia dizia que o Danilo poderia ser titular hoje. Disse também, olha, não acho que o Saul começa jogando, imaginava o Alan iniciando no meio-campo. O Saul vinha de longo período sem jogar e tinha iniciado o jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Eu imaginava o Everton Araújo. Poderia ser uma alternativa, né? Ontem. E o Saul foi o melhor em campo. Não, mas mais do que isso, o Saul tinha jogado 90 minutos do jogo de domingo no Beira-Rio. Ele jogou 180, porque hoje ele também ficou até o final. Mas isso das nossas dúvidas, desculpa, é que a gente realmente não tem os números, né, Mansur, do treinamento. Claro. Então ele realmente estava muito bem e muito melhor fisicamente para poder ter jogado os dois seguidos. Só para terminar, Mansur, claro. A escalação de ontem também tinha Pedro, provavelmente, ali, né, no ataque. E o Bruno Henrique, essa eu já imaginava, não imaginava o Pedro começando o jogo. E o jogo explicou porque
as características do jogo. Agora, o que realmente me surpreendeu foi a escalação do Saul. E aí eu queria entrar no tema que para mim foi bastante significativo hoje e pode ser o início de um caminho aí para o Felipe Luiz nos grandes jogos. Porque com o meio-campo de Jorginho, Saul e Arrascaeta, pensei, será que não vai ficar mais frágil defensivamente, num jogo fora de casa, em que você já tem a vantagem? Pensei, acho que ele quer controlar o jogo com a posse, né? Porque são jogadores todos muito técnicos, de bom passe. E o Flamengo não sofreu, moço, praticamente nada defensivamente, mesmo tendo jogadores com essa qualidade técnica e, entre aspas, pouco marcadores, né? Pouco roubadores de bola na teoria. Tem uma coisa no futebol que costuma fazer times com essa característica respirarem e sofrerem menos. É um objeto que só tem um no campo e todo mundo quer ele. É o da bola, não é isso? E o que me impressionou é o seguinte, quando você conversava com o próprio Felipe, ou gente da comissão técnica do Felipe, quando a contratação do Saul começou a aparecer que aconteceria, quando o noticiário surgiu, a impressão que se tinha... A primeira coisa que você ouvia, ele dá 1000 possibilidades. O Felipe via nele um jogador que dava muitas possibilidades. Mas a sensação inicial, na entrelinha do que o Felipe falava, e até das primeiras entrevistas, é que ele o via partindo de um dos lados. Ou como um substituto do Gerson vindo do lado direito, ou como um meia aberto da ponta pelo lado esquerdo, porque também estava chegando o Samuel Lino, então não se sabia bem se ele ocuparia tanto espaço. Mas como meia pelo lado esquerdo, foi onde ele mais jogou. E não se falava tanto, até porque o Felipe costumava dizer que exige muito o conhecimento de todas as dinâmicas táticas do time para jogar como um dos dois volantes. E também uma exigência física alta. E não se sabia qual seria a resposta do Saul, inclusive na questão física, ele chegando. Então, por isso, era difícil imaginar ele fazendo esses 2 jogos seguidos, 90 minutos nessa posição. E, para mim, hoje, um dos melhores jogadores do jogo. Ele mandou no meio-campo em muitos momentos. O que ele fez, ele e o Jorginho. O Jorginho teve uma outra função no jogo hoje, que para mim foi muito destacada, assim. Aí é importante a gente ter o campinho aqui, se a gente puder. Porque como é que o Flamengo iniciou o jogo tentando construir? Era basicamente em algo que é muito, muito próximo do que ele faz. Tendo o 3+2, o Varela um pouco mais adiante, o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Alexandro. E o Inter colocava para pressionar, vou colocar em números aqui, porque, enfim, por vezes, Alan Patrick, Matias, Tabata e Alan Rodrigues Alan Patrick. E Thiago Maia pressionando, tentando pegar os volantes. O ponta do lado oposto, que em geral, se a bola saísse pelo lado do Alexandre, o ponta do lado oposto, que era o Wesley, vinha para dentro para tentar ajudar na marcação por dentro para não ficar sobrando. Quando o Inter... E esse tipo de pressão faz aquele início de jogo que a bola fica muito viva. Aí o Flamengo, em dado momento, começa a apresentar uma variação, que é essa aqui. O Varela continua. Vamos lá. O Varela continua mais adiante, mas o Jorginho vem para cá, abre, o Alexandre começa mais baixo e o Saul vem ocupar uma posição mais central. Em vez de um 3+2, por vezes um 4+1 na saída. Sempre sobrava um desses homens aqui, livres para conduzir, encontrando o Saul, que mesmo pressionado conseguia não perder a bola, dar sequência aos ataques e colocar, em geral, esses 5 homens em condição de atacar. O que é inteligente disso, para o pessoal também em casa entender, essa é uma maneira de você ter esses 5 jogadores, porque o Inter nunca traria tantos jogadores assim para pressionar. Para pressionar. Então, e se viesse, iria abrir espaço. A inteligência do Felipe... O campo ficava grande. Isso daí. Então, o estudo em cima de fazer isso daí, que não era nem comum de fazer, era 2 laterais e tudo, veio essa nova ideia aqui, que você ganha realmente mais jogadores, fica muito mais difícil de pressionar. E para mim... São Rubro-Negra, é isso aí. Chegamos ao final deste vídeo. E o importante é que o Flamengo ele fez o dever de casa, venceu o Internacional. Um golzinho apenas seria o bastante, mas ele ampliou aí para 2-0. Poderia ter sido mais porque o Bruno Henrique fez 2 gols que foi impedido, né? Então, de qualquer forma, o Flamengo mostrou aí a sua superioridade.
Eu dei o meu placar aqui no vídeo anterior, disse que poderia ser 2-0 ou 3. Isso levando em conta o elenco que o Flamengo tem. Um elenco muito forte, ninguém nega isso, até os rivais falam que os reserva do Flamengo, ele é titular para qualquer time do Brasileirão aí. Então, o Flamengo tem 2 times e forte todos 2. Então, não era de se esperar que o Flamengo ganhasse para o Internacional. Não foi nenhuma surpresa. Mas é isso aí. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Também queremos falar outra coisa aqui. Vamos torcer para que o Flamengo ganhe para o Estudiantes da Argentina. Vai ser um jogo muito difícil, porque os argentinos têm aquela maneira de fazer aquela catimba. Nós sabemos disso, que os argentinos têm essa malícia. Então o Flamengo tem um elenco forte, mas precisa jogar o jogo que ele sabe, não entrar aí nas ondas dos argentinos, que são muito malandro. Então é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar os créditos aí para Opina Porco e o Deixa o Palmeirense falar aí, que eles reconhecem que o Flamengo é um time aí de qualidade, um time muito letal. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.